Muito bem, muito bem. Já consegui a atenção de vocês, né? Já consegui a atenção de vocês com esses dois objetos que eu coloquei aqui no altar. Qual será o texto que o pastor vai utilizar hoje? Alguém se arrisca? Tem alguns textos na Bíblia que falam sobre o arco e a flecha, sobre a aljava, né? Mas hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Queria que os irmãos e as irmãs abrissem ou ligassem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 14 ao 25. Os irmãos e as irmãs que forem localizando podem ir se colocando de pé para nós lermos. 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele. E se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Palavra do Senhor para mim e para você, meu irmão. Vou convidar você a não fechar sua Bíblia durante a nossa mensagem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra está diante de nós. Nós sabemos, Senhor, que ela é poderosa para fazer tudo aquilo que o Senhor mesmo já determinou. Nós te agradecemos, porque nós confiamos num Deus vivo, num Deus que age. E te pedimos, Senhor, age em nós, para a tua honra e glória, somente para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar? Não feche sua Bíblia. Desde o domingo passado, nós estamos conversando sobre Eliseu. Não sei se o irmão se lembra.
Se o irmão não esteve aqui, não pôde estar conosco, você pode entrar no nosso site e ouvir a mensagem do domingo passado. Nós conversamos sobre alguns detalhes da vida de Eliseu. E hoje nós vamos conversar sobre mais um detalhe. O finalzinho da vida de Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem absolutamente interessante. Você lê sobre Eliseu, sobre Elias e sobre a continuidade do ministério de Elias na vida de Eliseu, é algo assim impressionante, né? Deus agia na vida desses dois homens com poder e com autoridade. E ele tinha um objetivo em tudo isso. Ele queria que a gente entendesse diversas coisas. E hoje nós vamos conversar sobre o finalzinho da vida de Eliseu. E muitas coisas Deus quer nos falar a respeito de trechos tão simples como esses. Em primeiro lugar, queria chamar sua atenção para um detalhe logo no primeiro versículo desse nosso trecho. Você pode ler na sua Bíblia que diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Olha que coisa interessante. Eliseu sofria de uma doença terminal. Eliseu, o profeta Eliseu, que tantas coisas fez, que tantas vezes Deus operou milagre através da vida dele, sofria de uma doença terminal? Sim, a palavra de Deus é bem clara. Estando Eliseu doente da doença de que haveria de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse. O tema da nossa mensagem de hoje é: você pode ser uma bênção em qualquer circunstância? É uma pergunta. Será que você pode ser uma bênção em qualquer circunstância? Sim ou não? Você pode ser uma bênção? Sim. Você pode ser uma bênção. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode ser uma bênção na vida de alguém se a gente estiver no melhor de nós mesmos. Se a gente estiver bem. Se a gente estiver com tempo. Se a gente estiver com dinheiro. Se a gente estiver com saúde. Se a gente estiver em paz. Aí eu posso ser uma bênção. Mas se a gente parar para observar, inúmeras vezes ao longo da palavra de Deus e na vida de homens e mulheres que não estão registradas na palavra de Deus, Deus age na nossa vida em momentos que a gente nem esperaria. Nos testemunhos de hoje a gente viu testemunhos, a maior parte deles, em momentos que a gente nem esperava que acontecessem. A Cris declarou no testemunho dela que ela julgou que ela fosse ser bênção e saiu de lá abençoada. Mas ela foi bênção também. Nós cremos nisso. E quem abençoou a vida dela? Uma pessoa numa situação tão difícil, tão complicada, que muitos de nós talvez julgassem sem condições de abençoar a ninguém. E ela foi tão abençoada. Você pode ser bênção independente da situação? Você pode ser bênção enquanto faz uma viagem de férias, como foi testemunhado aqui? Pode. Você pode ser bênção enquanto você está conversando com alguém a passeio dentro do seu carro? Amém. Você pode ser bênção no seu trabalho, indo trabalhar, fazer o que você faz, numa visita, num hospital, alguém que está precisando do seu trabalho? Pode. Você pode ser bênção andando no meio da rua? Pode. Você pode ser bênção quando você está doente? Pode. Deus quer que você entenda, que eu e você entendamos claramente que Ele é que faz na nossa vida. É que Ele é que faz através da nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, já vou dar a conclusão da mensagem, né?
Então, meu irmão e minha irmã, não é a sua condição que interessa. É o Deus que está em você. A condição de Eliseu era lamentável. Ele estava prestes a morrer de uma doença terminal. O rei foi lá falar com ele como fazer uma homenagem para Eliseu. A Bíblia diz que Jeoás chegou, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como assim? O irmão já tinha, não sei se você já tinha lido esse trecho, mas que será que o rei queria dizer com isso? O rei chegou para Eliseu, Eliseu estava à morte no seu leito. Ele olha para Eliseu e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Como assim? Que é isso? Nunca ficou curioso, não? Não desmarque sua Bíblia e volte um pouquinho. É aquele trecho maravilhoso em que Elias é levado por Deus para estar com ele, sem passar pela morte. Que coisa. 2 Reis 2, de 9 a 14. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Elias já sabia que ele seria tomado e iria para o céu. Que coisa preciosa. Já pensou um homem saber? Deus já tinha revelado a ele que ele seria transladado para o céu. Gente, que isso? E ele continuava andando. Ele não estava flutuando ainda, né? Gente, que é isso? Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Não pediu quase nada, né? Um pedido simples, básico. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. O que Elias está dizendo? Olha, se você ficar comigo até a hora que Deus me tomar, vai ser assim com você. Se você não ficar comigo, não vai ser. Adivinha o que Eliseu fez? Colou. Eliseu não se afastava, colou. Eu acho que ele amarrou uma cordinha nele, né? Indo eles, falando e andando e falando, o que será que eles estavam falando e andando neste caminho? Já parou para pensar o que Elias, que tipo de instrução Elias estava dando para Eliseu nessa caminhadinha? Deus não quis que a gente soubesse, não está registrado, mas deve ter sido algo, já pensou? Indo eles falando e andando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias, eu estou arrepiado só de ler. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Lembram da expressão? A mesma que o rei declarou para Eliseu. A mesma coisa. E tomando suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Elias tinha feito isso na vinda e Eliseu fez isso na volta. Prova de Deus da continuidade do ministério de Eliseu. Deus gosta desse negócio de partir as águas para o povo passar, né? Que coisa preciosa, né? Ele pode fazer na sua vida também, viu, meu irmão, minha irmã? Tem um cântico que a gente canta que diz que se Deus não abrir as águas,
Ele vai fazer a gente andar sobre as águas, né? Mas o nosso Deus faz, ele é criativo. Pois bem, interessante, Eliseu declarou isso. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele declarou isso na hora que Elias ia subindo. Vocês acham que Israel sabia dessa história? Israel sabia. Isso era bem divulgado. Isso era conhecido. Agora pensa, um homem como Eliseu, tudo que ele fez, tudo que Deus fez através da vida dele, como será que o rei se sentia ali naquela hora? O que será que o rei achava, vendo Eliseu parecendo que ia morrer? O rei devia estar assim, Deus vai aprontar alguma coisa agora, esse negócio aqui, essa casa inteirinha vai subir, alguma coisa vai acontecer, eu não sei como é que vai ser não, mas deixa eu declarar logo aquele negócio que Eliseu declarou também. Aí olhou para Eliseu, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e já saiu achando que era porque eram as palavras que tinham algum poder mágico, que eram as palavras que tinham alguma coisa a ver com tudo aquilo. Quando na verdade, não são as palavras, não é o som que sai da nossa boca, não é na nossa língua, português, não é em hebraico, não é em inglês, não é em francês, italiano, não são os sons, é o que Deus faz através de nós. É como Deus age na nossa vida que faz a gente declarar as coisas que a gente declara. Quando a gente louva, quando a gente participa do louvor, essa vontade de dizer glória a Deus, de dizer aleluia, de louvar, de cantar, não é necessariamente as palavras, não são necessariamente as palavras que saem da nossa boca. Há pessoas que não podem falar e louvam a Deus. Há pessoas que têm dificuldade de falar e louvam a Deus. Deus recebe o nosso louvor de qualquer maneira, contanto que seja de todo o coração. O louvor a Deus não se limita ao canto. O louvor a Deus não se limita à declaração. O louvor a Deus pode ser feito sem falar nada, com a sua vida, com a minha vida, com aquilo que às vezes a gente deixa de fazer. Sabia que o louvor a Deus pode ser por algo que você deixou de fazer? Algo que você poderia fazer, mas por amor a alguém, você abriu mão, você deixou de fazer. O louvor a Deus, ele é muito maior do que simplesmente cantar, louvar. Louvar a Deus é querer ser bênção para as pessoas. A palavra nos ensina que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Foi para isso que o ser humano foi criado, para o louvor da glória de Deus. Ou seja, já falei algumas vezes para você, sabe para que você foi criado? Para alguém olhar para você e dizer, glória a Deus pela vida daquela pessoa. Foi para isso. Foi com esse objetivo. Hoje, quando a gente agradeceu a Deus pela vida da Júlia, da Rebeca e da Isabela e da Mônica, foi para isso que elas nasceram. Foi para que alguém olhe para a vida delas e diga, oh, glória a Deus pela vida dessas meninas, dessa pessoa. Foi para isso que Deus sonhou com elas. Não foi para mais nada. Foi para isso. Glória a Deus pela vida daquelas pessoas. Toda vida que alguém olhar para a sua vida e agradecer a Deus que você existe, é para isso que você foi criado. As pessoas que já não estão mais conosco, quando a gente lembra delas e diz, oh, glória a Deus porque aquela pessoa viveu aqui. É para isso que aquela pessoa viveu aqui. Foi para que Deus seja louvado. Quando você se lembra de alguém querido, que conheceu a Deus e viveu de forma completa, servindo a Deus, e você diz, oh, obrigado, Senhor, pela vida daquela pessoa. Foi para isso que ela viveu. É para isso que eu e você vivemos. E eu comecei a mensagem perguntando, você pode ser bênção, independente das circunstâncias, em qualquer lugar? Sim, nós podemos.
O rei chegou para Eliseu, achando que ia fazer uma grande coisa, achando que ia fazer uma visita. Já pensou, o rei foi visitar alguém. Oh, que coisa sensacional, né? Aí veja que o rei chegou, falou. Eliseu não agradeceu. Eliseu era tão direto ao ponto. Vocês lembram daquele momento em que um general poderoso foi lá, uma menina judia, era escrava na casa de um general. O general estava doente e ela disse: se o meu senhor for lá na minha terra, lá há um profeta de Deus. E o general olhou, a mulher convenceu ele aí ele foi lá, chegou, parou na casa de Eliseu, cheio de presentes. Eliseu não se deu trabalho nem de sair para olhar para a cara do general. Manda eles mergulhar no Jordão 7 vezes. Aí o general parou, olha assim, mas o cara não veio nem falar comigo, manda recado pelo servo dele, mandou eu me mergulhar naquele rio sujo. Não, na minha terra tem rios melhores. Eliseu não tinha muita papa na língua, não ajeitava muitas coisas. O rei chegou com bajulação, Eliseu não respondeu, não agradeceu, não disse: rei, que bom, que prazer o senhor na minha residência. Não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que ser bênção. Eliseu, ciente de que ele tinha muito pouco tempo, não perdeu tempo com bobagens, agradecendo, sendo delicado. Não. O rei chegou, falou com ele, ele disse: então lhe disse Eliseu, toma um arco. Um parênteses, esse arco é o Felipe, nosso filho, ele pratica arqueirismo. Então esse é um arco de verdade, é o arco que ele utiliza. Então com certeza não era assim o arco, mas esse é um arco atual, dos dias de hoje. Toma o arco, retesa o arco. E ele fez. Retesar é puxar. O arco. Você não sabe como isso é forte. Retesa o arco. Se prepara. E aí ele mandou abrir a janela para o oriente. Ele abriu. E Eliseu disse: atira. E ele atirou. Afinal de contas, se Eliseu lhe desse uma ordem dessa, quem não ia fazer, né? Atira! E ele atirou. Prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Os sírios oprimiam o povo de Israel e o profeta sabia que o povo de Israel iria batalhar contra os sírios. O rei foi lá pedir conselhos de guerra? Foi? Não, a Bíblia não nos declara isso. O rei foi lá achando que ia fazer um favor, abençoar, por assim dizer, a vida de Eliseu. O profeta não estava preocupado com isso. O profeta queria ser bênção independente das circunstâncias. E ele decidiu abençoar a vida do rei. E disse: atira. E o rei atirou. E aí ele disse: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Uma pequena observação. Olhe quando ele diz assim, toma as flechas. Quantas flechas ele mandou pegar? As que tivessem, né? Toma as flechas. Toma as flechas. Como assim? Lembra como é que Eliseu estava? Possivelmente Eliseu estava deitado. Deitado, né? Ele estava terminal. E ele olhou para o rei e disse assim: toma as flechas e atira. E a palavra diz: e ele a feriu 3 vezes e cessou. Ora, se ele tivesse atirado todas as flechas que tinha, será que ele ia dizer: ele atirou 3 vezes e parou? Não. Ele disse parou porque o quê? Porque tinham mais, mas ele atirou 3 vezes e parou. Fazia sentido isso? Sejamos francos. Esse negócio de ficar atirando flecha para cair na terra, faz sentido?
Fazia sentido? Não. Não está escrito, não. Mas a sensação que eu tenho é de que o rei parou e disse assim: Eliseu não está bem. Eliseu está... Já foi. Mandando eu ficar atirando flecha pela janela aqui no meio do nada. Desperdício um negócio desse. Vou parar. Não faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o rei. Estou igual um bobinho aqui, com a janela aberta, atirando flechas em nada. Não parece que foi isso? Não é essa a sensação? Por isso, a palavra nos diz que o profeta, o homem de Deus, oh, que declaração! O homem de Deus, ah, Senhor, o homem de Deus se indignou muito contra ele. Por quê? Porque ele parou. Porque Eliseu percebeu que ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. O que Eliseu estava fazendo, o que estava acontecendo ali, não era natural. Não era natural, não era lógico, não era matemático, não era física. O que estava acontecendo ali era algo sobrenatural. Era algo no reino do Espírito. O que Eliseu estava fazendo por aquele rei, o rei não conseguia fazer por si mesmo. O que estava acontecendo ali não era algo lógico. Quantas vezes na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente para de fazer as coisas que Deus determina porque não parece lógico? Quantas vezes a gente para de fazer as coisas, eu até senti no coração de fazer isso, mas não parece lógico, não, isso não faz sentido. Quem disse que precisa fazer sentido? Quem disse que precisa ser lógico aos meus olhos e aos seus? O rei também achou que esse negócio de ficar tirando flechinha pela janela, isso não tá, não. O profeta se indignou muito, porque ele percebeu que o rei ainda não tinha entendido que Deus é Deus e não precisa explicar. Deus é Deus e não precisa explicar para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Certas coisas ele vai determinar e vai dizer para eu fazer, vai dizer para você fazer, e é para fazer. É para fazer. Não foi assim? O general também disse: eu vou mergulhar 7 vezes naquele rio, para quê? O fato de eu mergulhar 7 vezes vai fazer alguma coisa de diferente na minha vida? Vai, se foi Deus que mandou você fazer. O fato de você fazer algo que Deus mandou você fazer faz diferença. Porque não foi você que disse, foi Deus que disse. O profeta de Deus estava declarando algo de Deus. E ele não entendeu, o rei não entendeu. E o profeta disse: ele deve ter pensado, rapaz, agora eu já vou morrer, e esse rei ainda não entendeu que quando Deus quer que ele faça algo, é para ele fazer. Se ele não entender, não tem problema, mas é para fazer. Esse mundo gostaria muito que a gente ficasse nesse engano de achar que tudo que Deus mandou a gente fazer necessariamente tem lógica, necessariamente faz sentido. Não faz, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Assim como o céu se alteia da terra, assim os pensamentos de Deus se alteiam dos nossos. Quem disse? Mas por que eu tenho que fazer isso? Foi Deus que te mandou, meu irmão? Faz. Simplesmente faz. E o profeta falou: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido a terra. Então feririas os círios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os círios. Eu pesquisei, eu não consegui uma resposta definitiva de quantas flechas um arqueiro carregava na aljava normalmente. É difícil, complicado alguém saber. Talvez alguns historiadores tenham essa resposta mais clara. Eu não consegui algo definitivo.
mas normalmente a melhor resposta é de que era em torno de 12. No mínimo 12, normalmente, no mínimo uma dúzia, normalmente 2 dúzias. É interessante que a Bíblia compara as flechas na aljava com o número de filhos dos homens naquela época, você já reparou? E é interessante notar que em diversas famílias, o número de filhos era 12. É curioso como o número 12 era um número recorrente em filhos, né? Se você parar para pensar, 12 é muito parecido com o número máximo que um casal consegue ter de filhos, normalmente. Você vê, antigamente, né, as famílias que tinham muitos filhos, tinham quantos? 10, 12, não é? É interessante. É raríssimo você ver uma família com mais de 12 filhos. Normalmente são 10, 12, quando tem muitos, antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos, né, famílias com 1, 2 filhos. Ou seja, 12. Se o rei tivesse 12 flechas, o profeta disse que o razoável seria ele ter atirado umas 5 ou 6. Olha o que o profeta está dizendo. Não está nem querendo que ele atirasse todas, mas no mínimo umas 5 ou 6. Mas, no entanto, 3 flechas. Descaso com as coisas de Deus. Irmão, irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a sua presença hoje aqui, e não porque são essas paredes, que essas paredes não tem nada de especial, e não porque é esse homem que está te falando, porque esse homem não tem nada de especial, mas a sua presença aqui não vai fazer diferença na sua vida? Quem acha de verdade, Deus está vendo, quem acha de verdade que a sua presença aqui vai fazer diferença na sua vida? Levanta a sua mão para eu saber. Ah, ok. Então tá. Então eu estou falando para as pessoas corretas. Talvez seja a mesma coisa que você tem visto sempre. Começou o louvor, começou o culto, teve a liturgia, depois o louvor, a gente chamou as crianças e orou, o pastor está trazendo a mensagem, daqui a pouco as crianças vão voltar, a gente vai impetrar a bênção e você vai para sua casa. Pode parecer algo trivial, pode parecer algo simples, mas você não faz nem ideia do que pode estar sendo determinado na sua vida hoje à noite no mundo espiritual. Você não faz nem ideia, como aquele rei também não fazia, do que Deus pode estar fazendo hoje à noite, da ordem que Ele pode estar dando hoje à noite sobre a sua vida no mundo espiritual. Quem sabe o fato de você ter vindo hoje, não porque é neste lugar, mas de você ter buscado a presença de Deus hoje, seja o momento que Deus quer agir na sua vida. Deus é Deus. Ele é quem sabe. Sabe a beleza de você não saber exatamente o que é que Deus vai fazer na sua vida? É porque se nós soubéssemos, a gente ia ser ainda mais irritante, intragável, ia negociar com Deus. Ah, Senhor, então se eu for hoje eu vou ser abençoado, é isso? Então eu vou. Disse, a gente não ia fazer assim? Eu ia. Se eu soubesse que quarta-feira, nessa próxima quarta-feira, é o dia que Deus quer me entregar algo precioso na minha vida. Ora, se eu não ia estar, eu ia buscar onde é, Senhor? Pode dizer onde é. E eu ia. Mas é tão bom, porque a gente não sabe. Porque Deus quer que a gente esteja na presença dEle, é por amor. E não querendo algo em troca. O profeta de Deus tinha algo para entregar para aquele homem. Deus tem algo para te entregar hoje à noite. Você quer ser bênção, independente do local onde você estiver? Será que se a sua oração da sua vida for:
Senhor, me ajuda a ser bênção onde quer que eu estiver. Você acha que Deus vai querer responder essa oração? Se a sua oração é: Senhor, eu quero tal coisa, Deus pode te dar. Pode. Mas eu não posso garantir que Ele vai te dar. Eu não sei. Deus não me deu essa revelação. Se a sua vontade é mudar de carreira, e é isso que você tem pedido, Deus pode te dar. Pode ser que hoje Deus vai dar ordem a respeito da tua carreira. Mas eu não sei. Deus não me revelou isso hoje. Se a tua vontade é passar num concurso, eu não sei. Deus não está me revelando nada agora neste momento. Mas se você pedir para ser bênção para as pessoas, onde quer que você estiver, eu sei que essa é a vontade de Deus para você. Eu sei que você pode ser bênção para as pessoas. Que durante essa semana, diversas pessoas podem lembrar do seu nome e dizer assim: graças a Deus pela vida daquele homem. Graças a Deus pela vida daquela mulher. Oh, Senhor Deus, muito obrigado. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mas, pastor, o que eu queria era aquela mudança de carreira. O que eu queria era aquele concurso. O que eu queria era aquela coisa. Pode ser uma coisa boa. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe o que você precisa. Deus sabia o que aquele rei precisava. Deus sabia o que o povo de Israel precisava e Ele já tinha providenciado. Fica tranquilo. O que você precisa, Deus já sabe. Isso já está providenciado. Amém. Eu vi umas pessoas dizerem amém. Amém. O que você precisa já está providenciado. Nós ouvimos pessoas dando testemunho hoje, foi tão bom. Nós ouvimos a Cris falar como é bom quando a gente percebe que pessoas com situações tão mais difíceis do que a nossa conseguem estar felizes. Como é bom quando a gente está alegre com o que Deus tem dado. Oh, Senhor Deus. Como é bom quando a gente está contente com o que Deus tem feito na nossa vida. Deus quer que a cada dia a gente viva mais feliz, mais completo em tudo. E uma parte disso somos nós que temos que fazer, observando tudo que Ele tem nos dado. Oh, meu irmão, minha irmã, se nós contássemos as bênçãos que Deus já nos deu, a gente não ia ter tempo de fazer mais nada. Se a gente simplesmente parasse. Hoje, agora eu vou sentar e vou agradecer a Deus por tudo que Ele já me deu. Você não ia se levantar nunca mais. Porque você não ia ter como agradecer cada vez que Deus fez o seu coração bater. Cada vez que Deus permitiu que o coração do seu filho, da sua filha batesse. Cada vez que tudo funcionou. Nós não somos consumidos agora, porque as misericórdias de Deus já se renovaram de manhã. E Ele já determinou que elas vão se renovar amanhã de novo. Então fica tranquilo. Graças a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Se nós entendermos isso, até o nosso olhar vai ser diferente. E as pessoas vão ser abençoadas simplesmente por estar na nossa presença. Que tal amanhã, se você acordar e pedir: Senhor, quando eu chegar lá no meu trabalho, Senhor, o ato de eu chegar, o Senhor vai comigo e as pessoas sintam algo diferente. E as pessoas sejam abençoadas porque eu cheguei. E elas sintam e perguntem: uai, o que aconteceu? O que foi isso que eu estou sentindo? E eu posso dizer: é porque Deus veio comigo. Pronto. Será que a gente tem coragem de falar isso? Será que a gente tem coragem de expressar isso para as pessoas? Ou a gente tem medo de ser julgado estranho?
Cara estranho aquele ali, hein? Ih, não sei o que aconteceu com ele ontem à noite não, mas hoje ele veio muito esquisito. Ou a gente está disposto a ser bênção onde quer que a gente estiver. Eliseu queria ser bênção. Não interessava se ele estava doente terminal. Ele queria ser bênção até o último minuto. O rei chegou para fazer... Não, deixa eu ser bênção para você. Foi para isso que Deus me separou, para ser bênção. Eu vou ser bênção para você. E foi bênção. Eliseu sabia muito bem o que significava se entregar totalmente. Lembram que a gente falou na mensagem passada? Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu estava lavrando uma junta de bois. Ele matou os bois, ofereceu os bois, ainda usou a madeira dos aparelhos que estava usando de lenha, ou seja, não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Elias se entregou por completo. O que ele queria era ser bênção. E ele foi. Se nós quisermos ser bênção, será que Deus vai fazer? Amém. Deus vai fazer. Você pode ser bênção onde quer que você estiver, em qualquer situação que você estiver. Você pode ser bênção. E não tem nenhuma sensação melhor do que ser bênção para as pessoas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Muito mais bem-aventurado é ser bênção do que ser abençoado. O problema é que às vezes as nossas igrejas ficam lotadinhas de pessoas querendo ser abençoadas. E tem poucas pessoas querendo ser bênção. Você quer ser bênção? Levanta a mão. Não baixa a mão não. Baixa a mão não. Vou lhe fazer um pedido. Pode ser um pedido estranho, mas quem sabe? O pedido do profeta Eliseu também era estranho para o rei. Fica com a sua mão levantada e nós vamos orar. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, olha para essas mãos levantadas, Senhor. Olha para essas mãos levantadas, Senhor, como símbolo, como resposta de que a gente quer ser bênção, Senhor. Senhor, a gente quer ser abençoado também. Tem muitas coisas que nós temos pedido, Senhor. Tem muita coisa que a gente quer te pedir. Mas hoje à noite, Senhor, como símbolo, nós estamos com a mão levantada. A gente não está com a mão levantada te pedindo nada para nós mesmos, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos te pedindo, Senhor, para ser bênção para alguém essa semana, Senhor. Ah, Senhor, olha para as nossas mãos, tão falhas, tão fracas, tão sujas, Senhor. Mas, Senhor, age através delas, Senhor. Age através dessas mãos que estão levantadas, Senhor. Age através dessas mãos que estão levantadas, dizendo que querem ser bênçãos, Senhor. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente até não acredita, Senhor, mas age através dessas mãos, para que a gente mesmo perceba que o Senhor é um Deus vivo, Senhor. Para que a gente mesmo perceba que a nossa fé seja alimentada, que a nossa fé seja alimentada e outras pessoas depois disso sejam alimentadas através da nossa própria fé. Mas age, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Olha quantos homens e quantas mulheres, Senhor, com a mão levantada até agora, querendo ser bênção, Pai. Nós sabemos que aquilo que nós precisamos, o Senhor mesmo já vai fazer. Nós queremos te pedir hoje, Senhor, para que a gente seja bênção para alguém essa semana, Pai. Que a gente possa testemunhar como é bom, Senhor, abençoar as pessoas. Como é bom sentir que mesmo a gente sendo ruim, mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecaminoso, Senhor, o Senhor nos lava, nos limpa e o Senhor age através de nós, Senhor. O Senhor flui através de nós e a tua bênção alcança as pessoas, Senhor. Como é bom, Senhor.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que essa mão levantada, Senhor, seja símbolo, Senhor, de uma resposta para Ti, de que a gente quer ser bênção, Pai. Que a nossa preocupação hoje não é aquilo que a gente precisa, mas é aquilo que as pessoas precisam, Senhor. Se for preciso, Senhor, nos traz a revelação para a gente perceber, Senhor. Se for preciso, Senhor, muda na nossa vida aquilo que precisa ser mudado, para a gente sentir o que as pessoas precisam, Senhor, e a gente poder ser bênção, Senhor. Se for preciso, Senhor, muda em nós o que precisar ser mudado, para as pessoas poderem ser abençoadas através da nossa vida, Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você concorda com tudo isso que eu pedi, diga amém quando eu disser. Se você crê que você pode mesmo ser bênção, quando eu disser amém, diga amém. Pode não parecer que faz sentido, mas no reino espiritual, Deus vai agir através de você. Faz assim, Senhor, na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém.